Code Geass é uma das séries de maiores sucessos da primeira década dos anos 2000 e tem um dos finais que até hoje é considerado um dos melhores de toda a história da indústria dos animes. Porém, desde o seu término, muita gente ficou com aquele gostinho de que queria mais, e também muitos fãs que queriam que o Lelouch tivesse ficado vivo no final original, criando até mesmo teorias sobre ele ainda estar vivo. E talvez por causa disso, e também como uma oportunidade de lucrar, foi-se criado uma trilogia de filmes recaps que recontavam a história do anime, só que em um universo diferente, onde diversos eventos não aconteceram ou simplesmente foram diferentes, como por exemplo o Mao não existe nesse universo, né? E também o maior exemplo disso é a Shirley, que no original teve um final trágico e que isso desencadeou um crescente ódio dentro de Lelouch contra o Geass, que por mais que naquele momento já havia cometido diversos crimes de guerras, cometeu o maior deles, massacrando diversos inocentes da Ordem do Geass. Porém no filme essa motivação se perde, já que a Shirley nunca foi morta. Que merda. Porém basicamente aconteceu os mesmos eventos chaves, inclusive a morte do Lelouch. E bem, o meu nome é Mate e desejo a vocês um bom final de ano, independente da hora que vocês estiverem vendo isso. E depois dessa introdução, agora podemos falar sobre o filme do Lelouch Resurrection, que já adianto é extremamente confuso, algumas coisas não têm a menor explicação e outras o anime nem se dá o trabalho de dar. Então mesmo que você não esteja aqui no vídeo para saber a história, eu vou ser obrigado a contar ela. Então sem mais enrolação, vamos lá. Mas vai descer. Logo no começo, de cara, nos é apresentado a maior ameaça do filme, porque após um período de um ano de completa paz por causa do sacrifício do Lelouch, o Suzaku ainda continuava agindo como Zero, parando alguns ataques terroristas que envolviam até mesmo vinganças contra o Zero anterior, e também viajava, claro, pelo mundo como Zero ao lado da Nunnally, para fazer algumas diplomacias e acordos de paz. E em uma dessas viagens estavam no Oriente Médio ajudando alguns refugiados até serem atacados do nada por diversos Nightmares terroristas. E o Suzaku foi derrotado por eles após cair numa armadilha. O que é estranho sobre essa armadilha era que o seu oponente sabia exatamente os movimentos que ele iria fazer. Então, por consequência disso, ele e Nunnally são capturados. Isso ocorreu num território cercado por 4 nações, mas os Nezeil já suspeitava demais de uma nação chamada Zuxtan, por ser uma nação que teria motivo o suficiente para sequestrá-los, já que com o período de paz causado por Zero, esse país que sobrevivia exportando mercenários e tecnologias bélicas para as demais nações, deixou de ganhar praticamente o seu ganha-pão. Então, os Nezeil mandou uma equipe de espião que agiriam como turistas para coletar provas para evitar conflitos diplomáticos contra esse país. E também uma outra equipe que seria comandada por Cornélia para cuidar dos resgates da Nunnally e do Zero. Só que a equipe de espiões logo foram detectados e estavam sendo perseguidos por algumas autoridades locais. E quando estão fugindo, são encurralados em um motel de canto de estrada. Então a Karen, para fugir dos tiros, invadiu um dos quartos onde deu de cara com a C2. E para explicar do porquê a C2 estava ali, temos que falar sobre a nossa estrela do show, o Lelouch, que bem, o anime deixou meio vago e até mesmo confuso sobre como ele ressuscitou. E por isso eu vou ter que usar pela primeira vez no vídeo o mangá, porque ele deu um pouco de contexto mais claro nessa cena. Porém eu tenho que dar uma ressalva aqui, né, já que o mangá segue aparentemente uma rota um pouco mais canon, um pouco mais inspirada no universo original. Como por exemplo, enquanto no filme, após a morte do Lelouch, o corpo dele foi roubado por Shirley a pedido do C2, no mangá foi o próprio Jeremiah que fez isso. E bem, segundo o mangá, o corpo dele após a morte havia se autocurado e até o seu coração voltou a bater. Ele já tinha um código naquela altura do campeonato, até mesmo antes dele morrer, provavelmente recebido do próprio Charles antes do mesmo desaparecer. Só que C2 não entende como ele usou o Geass dele após isso. E então, quando ela pôs as mãos no corpo do
Lelouch, ela tentou fazer um processo semelhante ao que ela faz com o seu próprio corpo, onde, resumidamente, ela tem uma versão do seu próprio corpo no mundo C e que reflete ao do mundo real. E quando uma parte do corpo dela é danificada no mundo real, essa versão do mundo C a substitui automaticamente no mundo real, como se ela tivesse uma espécie de backup. Então ela fez algo parecido com o corpo do Lelouch para aquelas partes que ainda não haviam se regenerado. Porém, não conseguiu trazer a sua consciência por completo para o mundo real por causa do estado atual que o mundo C estava após o pedido de Lelouch a Deus. Porque aparentemente, mesmo sem querer fazer isso, a consequência do pedido do Lelouch acabou por matar Deus. O quê? Não sei como, mas matou, né? Enfim, fazendo assim o mundo C ficar uma verdadeira bagunça. Talvez o fato do Lelouch conseguir ter um código e ainda mais um guia seja por consequência dessa bagunça que estava no mundo C. Ou talvez também uma teoria que eu tenho é que pelo código ter sido herdado por alguém que não deu guias para ele, ou seja, não deu o contrato para ele, talvez tenha alguma influência direta nisso. A C2 não sabia ao certo como o código dele funcionaria, né, já que ele poderia usar o guias, mas a maioria das funções clássicas do código ainda estavam funcionando, como por exemplo, no anime mostrou eles fazendo diversas viagens, porém no mangá, numa dessas viagens que a C2 estava fazendo com Lelouch, ele acabou caindo de uma altura considerável e o seu corpo ficou muito feio de ferido, porém se regenerou sozinho, motivo esse que até mesmo fez a C2 chorar porque não era aquilo que o Lelouch queria realmente, né, um corpo imortal. E o mesmo serve para a juventude eterna, já que num dos Picture Dramas lançado com Blu-ray do filme, ele estava igualzinho, sem envelhecer, mesmo já passando mais de 10 anos desde os eventos do filme. Mas o fato é, atualmente o Lelouch era apenas uma casca completamente vazia e agindo como se fosse um cachorro medroso. A comida está pronta, a comida está pronta. Vamos voltar ao momento atual da história, porque a Kallen não viu o Lelouch logo de cara e ela estava acompanhada também da Sayoko e do Lloyd. E então ela conversa um pouco com a C2, porém a conversa é interrompida quando a C2 é atingida com uma bala na testa por um dos perseguidores. E agora Sayoko e Kallen entram em ação para lutar contra ele e seus capangas. Ele é alguém que possuía um guias e o usou na Kallen. O poder desse guias era fazer o usuário se confundir e ter alucinações trocando o rosto das pessoas, fazendo assim a Kallen atacar a Sayoko e o Lloyd achando que estava atacando esse perseguidor, mas ela logo é imobilizada pela Sayoko. O agressor iria para cima delas naquele momento ao perceber que a Sayoko sabia sobre o que era um guias, mas a C2 logo atirou entre os pés dele e o pediu para parar. E ele, vendo que ela era uma mestre do guias, se desculpou por isso e recuou com seus homens. Após essa batalha, a C2 mostrou para eles do porquê ela estava ali, mostrando-os Lelouch. A Karen obviamente ficou assustada e ali a C2 explica o que eu já expliquei sobre o porquê ele tá vivo e diz o seu objetivo para estar ali. Ela estava procurando um portão guias que existia naquela nação para acessar o mundo C presencialmente para tentar restaurar a mente do Lelouch manualmente. Sabendo desse portal porque havia uma organização guias ali que era separada da ordem guias, mas que também estudava o guias, a Farlaf, e ela ficava localizada lá. E é óbvio que a Kallen não iria ficar muito feliz com o Lelouch estar vivo ali por causa de C2, porque a C2 assume que ela reviveu o Lelouch por motivos egoístas, e ainda se diz lembrar de uma promessa que ele fez para ela, que foi aquela promessa que ele fez a ela que a faria sorrir antes dele ir desarmar a Fleja e invadir a Damoglis. E as duas discutem um pouco por causa disso, mas logo chegam num consenso. Esse portal ficava escondido numa prisão, e nessa mesma prisão estava o Suzaku lá preso, só que eles não tinham conhecimento disso ainda. Porém, o destino deles foi ir para lá, disfarçado de prisioneiros e guardas. E enquanto isso, aquele cara lá com guias reportou o que aconteceu para a irmã do rei sobre aquele lugar e sobre C2. E ela ficou curiosa do porquê C2 estava ali. E por saber que o destino dela provavelmente seria a prisão, a irmã do rei, que se chamava Shanna, e cuidado aí com a quinta série, tá? Mandou um general para cuidar daquele local e pede para o seu irmão Shalio, que era o rei daquela nação, recuar,
já que ele era a pessoa que capturou o Suzaku e estava o torturando naquela prisão em busca de respostas sobre as decisões que ele tomou naquela luta em busca de usar esses dados para se aperfeiçoar como um guerreiro para proteger a sua nação e também a sua irmã. O Shallyu era alguém debilitado e paraplégico. Talvez ele e sua irmã fosse como uma espécie de contraparte de Lelouch e Nunari da Deep Web. E não, o Suzaku não deu nenhuma resposta e por isso estava sendo espancado com um chicote. E então esse rei recua. E após isso, a C2 chegou lá e conseguiram invadir facilmente, com Lloyd ficando no caminhão hackeando as câmeras e também o local, enquanto os demais entravam naquela prisão disfarçados de guarda e prisioneiros. E após isso, tirando os disfarces e a C2 dando a chave das jaulas daqueles prisioneiros para que eles abrissem se quiserem, para os acobertar enquanto iam para aquele portal. Portal esse que estava no subterrâneo da prisão. E seu sistema estava intacto, com C2 conseguindo entrar com Lelouch no mundo C. Chegando lá, todas as consciências estavam paradas e havia uma espécie de barreira ali, como se estivesse aprisionando a consciência do Lelouch. E a C2 acha que a explicação dessa barreira era a vontade que Charles e Mary Ann deixaram para trás antes de desaparecerem no mundo C. E enquanto isso, no mundo real, os prisioneiros, eles não eram prisioneiros em si, eram também pessoas disfarçadas, mercenários contratados pela própria irmã do rei. E então começa um plano para capturar esses invasores. Lloyd e Sayoko perceberam antes disso e por causa disso roubaram um Nightmare para dar para Karen lutar contra esses caras. Um Nightmare bem feio de uma geração antiga, tá? Além disso, o Lloyd, através daquelas câmeras, quando ele estava folheando, descobriu que o Suzaku estava ali. A Karen então atacou de surpresa e destruiu alguns Nightmares que esses mercenários haviam roubados. Porém, ela, depois de uma batalhazinha, foi capturada pelo líder deles. A Sayoko estava de pé atacando quem não tinha Nightmare, porém foi imobilizada por uma gosma rosa que endurecia ao entrar em contato com ela, a imobilizando. Voltando ao mundo C, as almas estavam completamente sem rumo naquele lugar e algumas delas cercaram Lelouch e C2. Almas essas que mostrou a silhueta delas e aparentemente eram diversas vítimas que Lelouch fez. Eu consegui saber disso porque eu identifiquei algumas silhuetas, a Mary Ann e o próprio Charles, mas tem vários outros que eu não consegui identificar. E eles então expulsaram a C2 daquele lugar, deixando apenas o Lelouch ali. E então a C2 acordou no mundo real, cercada por diversos mercenários, com um deles sendo cruzeirense e atirando nela, formando um símbolo do cruzeiro em balas. Cruzeiro! Eles obviamente estavam sob ordem da irmã do rei e a C2 estava achando que ali era o fim da linha. Mas nesse momento uma voz disse para ela não desanimar. E então das cinzas surgiu Lelouch saindo diretamente do mundo C em uma cena magnífica de linda. E esse filme, sou forçado a dizer, ela é carregado pelo Lelouch, porque toda vez que o Lelouch está em cena, por mais que o retorno dele fosse forçado, é uma cena boa, né? Mas enfim, agora ele voltou com a sua consciência completa e também com as suas memórias. Os mercenários logo perceberam que aquele ali se tratava de Lelouch, que ficou conhecido no mundo inteiro como o Imperador Traidor. Ele então zomba do mercenário, falando que tem aversão a pessoas com caráter inferior. Como resposta a isso, o mercenário diz que ele é corajoso em falar isso estando desarmado. Então Lelouch fala que ele tem sim uma arma. Lloyd e Sayoko fecharam os olhos e Lelouch ordena a clássica frase dele, mandando-os. Assim eles o fazem. O Lelouch então estende a mão a C2, que diz boas-vindas a ele novamente. E então ele assume o controle para um plano de fuga daquele local. E ele precisaria da Karen, essa que ainda estava sob tutela dos seus sequestradores e iria provavelmente ser transferida como prisioneira de guerra.
e a Sayoko ficou encarregada de liberá-la. E durante essa recaptura que a Sayoko estava fazendo, ela ouve que o comando da operação mudou do chefe dos mercenários para a guarda real do país, que estava indo até aquela prisão e os esperariam do lado de fora. Agora, uma coisa que não tem nada a ver com a continuidade do vídeo, mas eu queria até comentar, já que na versão do mangá, lá na cena que eles estavam no mundo C, quem salvou a C2, as almas perdidas, foram as almas de alguns conhecidos que faleceram, como por exemplo a Shirley, Rolo e também a Eufímia. E a consciência do Lelouch só voltou ao corpo dele porque ele viu a C2. E os seus sentimentos falaram um pouco mais altos do que a sua razão. E eu agradeço a Deus por essa cena ser bem gráfica no mangá, já que eu não tava entendendo porra nenhuma porque esse capítulo não foi traduzido para nenhum idioma e só tem no idioma original. Mas enfim, eu achei interessante essa parte do mangá e vamos continuar com a do filme, né? E então o Lelouch vai até o quarto onde Suzaku estava sendo mantido como prisioneiro, esse que estava completamente ferido, e então Lelouch usa o guias nos médicos dali para socorrer ele. Após isso, o Lelouch ficou ao lado dele, esperando que ele acorde. E quando Suzaku acorda, ele não acredita no que estava vendo em sua frente e vai lentamente averiguar se isso não era uma alucinação. Porém, ao tocar e ver que realmente tratava do Lelouch em pessoa ali, ele fica revoltado por achar que Lelouch novamente mentiu para ele e apenas havia forjado a sua morte. E o Lelouch não se ajuda muito não, porque naquele momento ele estava atuando, falando apenas de estratégias e dizendo que não iria se desculpar por isso. E ao ouvir isso, Suzaku perde a cabeça e, mesmo machucado pra caralho, espancou o Lelouch e desabafa sobre como ele e outras pessoas passaram por maus bocados por causa de Lelouch e seus segredos. Talvez Lelouch estava deixando o Suzaku descontar suas frustrações nele, né? E o Suzaku só parou pois a C2 entrou rapidamente na sala e o parou, dizendo que o Lelouch não estava ali vivo por vontade própria, que ele queria ainda continuar morto, porém ela insistiu nisso e o reviveu contra a vontade dele. Então as dores vencem e o Suzaku desmaia ali. O Lelouch, após esse acontecimento, estava sorrindo, talvez por ter visto novamente seu amigo, ou talvez por ouvir o desabafo dele. E então nesse momento o capitão da guarda real, Xterraal Forgnar, anuncia em alto-falante lá fora para eles se renderem e reforça o desejo do país em ter a C2 ao dizer que membros da ordem seriam tratados como convidados. O Lelouch então vai até uma sala de comando pensar em algum plano de fuga. E ao responder, o Forgnar não responde de maneira normal, pois ele o provoca ao falar mal de sua família e pede para Suzaku lutar. Esse que estava completamente ferido, mas acatou ao pedido. E em paralelo a isso, Lelouch usou seu guias, os mercenários que sobraram no local, e Sayoko conseguiu liberar a Kallen. O líder dos mercenários não sofreu nada porque ele estava roubando tesouros daquela prisão na hora e se escondeu quando viu Sayoko. Então Lelouch destruiu a entrada principal da prisão e atraiu as unidades inimigas que já haviam invadido a prisão até um local usando um Nightmare como se fosse uma isca. Estava também nos planos de Lelouch Forgnar perceber que esse Nightmare era uma isca. Então, assim faria o Forgnar tentar se infiltrar por um lugar que o Lelouch também estava prevendo. O plano de Forgnar era bem simples, usar o Suzaku como um refém. E bem, a isca realmente funcionou e os soldados da guarda real foram até um saguão, aonde Kallen e Sayoko reuniu todos os mercenários que estavam ao comando do guias e evacuaram com um mecanismo que elas mesmas haviam preparado ali, deixando as tropas inimigas naquele local sozinhos. E nesse momento, o Forgnar tentou invadir o quarto onde Suzaku estava para usá-lo como refém, achando que ele iria obedecê-lo porque ele também tinha um refém para ameaçar o Suzaku, né, a Nanari. Mas aquilo era uma cilada, pois no quarto ali não havia nada mais, nada menos que uma bomba com diversas reservas de Sakuradita que tinha naquela prisão. E as unidades que o Lelouch atraiu até um local estavam literalmente acima daquele quarto. E então, quando a bomba foi acionada, levou Forgnar
e o seu esquadrão para o Beleléu em uma cajadada só, eliminando todas as ameaças ali. O Lelouch aparentemente estava meio mudado, pois o guias que ele lançou nos prisioneiros ele colocou uma condição que não colocaria antes, que as ordens dele só teria efeito até o final daquela batalha, os liberando do controle do guias após isso. Então a Karen viu finalmente o Lelouch e vai o abraçar emocionada. Agora do lado inimigo, quando souberam da morte do Chester Hall, o pai dele foi pedir para se vingar. A Shanna lamenta que só soube da morte desse cara 6 horas depois do ocorrido, dando um foreshadowing do seu poder que só será mostrado mais pra frente no vídeo. E os objetivos dela estavam mais claros do que nunca. Obviamente tinha sim um motivo político naquela captura, que era porque aquele país em específico lucrava com armamentos e nessa época de paz não tinha como lucrar especificamente. Porém, havia um motivo oculto nisso. Ela queria usar a Nunnally, que, segundo a própria Shanna, tinha um comprimento de ondas parecida com a de Charles, e ela seria usada para restaurar o mundo C da bagunça que o Lelouch havia feito lá. A Federação das Nações, que agora estava sendo comandada por Nezeio, que obviamente estava servindo a Zero, enviou vários Nightmares diferenciados para aquele local. Inclusive mostra que a Rakshata provavelmente veio de uma instituição de crianças gênias, já que ela levou até a sede diversas crianças com QI elevado. O Lelouch então, pela última vez, agiria como Zero, fazendo isso apenas para salvar Nunnally, e também explica por que é a última vez. A sua ideologia é aquela que ele já disse, que só deve atirar aquele que está preparado para morrer. E meio que ele reviveu, Essa regra não se aplica tanto a ele agora. E também a sua existência como Lelouch Britânia não existia mais nesse mundo. A Cornélia estava no país como representante dos Cavaleiros Negros e ao ver o Zero e Suzaku numa vila ali, percebe de cara quem era aquele Zero, o Lelouch, e diz que não iria deixar ele entrar para a Federação. Porém, o Lelouch diz que não é isso que ele quer fazer, e sim se juntar temporariamente a ela, e não a alguma afiliação. Ele quer a ajuda dela e dos cavaleiros ali presentes para resgatar a Nunnally, mesmo sabendo da desvantagem que eles tinham, que era de 20 homens contra 12.000 soldados inimigos. A Cornélia acha isso um absurdo e ameaça a Lelouch, que garante que não precisam matar 12.000 pessoas para o plano dar certo, já que eles queriam apenas o resgate da Nunnally. E para provar a sua palavra, mostrou o seu rosto pedindo ajuda educadamente a eles. O Og, mesmo sabendo que Lelouch não é lá essas pessoas confiáveis, preferiu acreditar nas palavras de Zero, e Tamaki sabe da capacidade do Lelouch em fazer milagres. Então a Cornélia cede e concorda em trabalhar junto de Lelouch para salvar a Nunnally. E mesmo sobre uma ameaça iminente, os cavaleiros ali presentes fizeram uma festinha para comemorar essa união. E quem veio junto dos Nightmares que a Federação das Nações enviou foi o Orange e a Anya. Eles estavam numa vila, e para esses moradores não denunciarem eles ao governo, o Guilford estava subornando eles. Outro motivo do Lelouch não querer mais agir como Zero é por não conhecer as regras do mundo C, e por não saber se sua consciência ou até mesmo seu próprio corpo poderiam estar ali amanhã, e por essa causa estava fazendo o plano de maneira adiantada, e fazendo esse plano com o auxílio de um mapa topográfico que a Kaguya enviou a ele através do Og. Og esse que, ao entregar um pendrive com esses mapas, pediu desculpa por tudo que fez a Lelouch e agradeceu a Lelouch pelo futuro que ele pôde dar ao Japão após o seu sacrifício, oferecendo a própria vida como pedido de desculpa. Mas o Lelouch pede para ele parar com isso e que não é necessário eles pensarem no passado daquele momento. A Kaguya não havia enviado apenas mapas para o Lelouch, mas também enviou para ele um vídeo do casamento de Og e Violeta, onde apareceu todos os personagens marcantes de Code Geass estando felizes. E isso fez o Lelouch ter um sorriso no seu rosto ao ver o mundo que o sacrifício que ele fez pôde criar. Quem estava vendo esse vídeo junto com ele era o
o Suzaku, que diz que está feliz pelo Lelouch estar vivo e que o mundo sem Lelouch era o mundo mais solitário do que ele achava que seria. No outro dia, o Lelouch já começou a agir no seu plano, colocando várias pessoas sob o efeito de guias e indo com um vagão cheio de gente em direção à cidade onde provavelmente Nunnally estaria refém. Essas pessoas que seriam responsáveis por fazer uns motins à meia-noite para distrair e dispersar as forças inimigas. Então ele fez alguns esquadrões, com o esquadrão da Cornélia usando o Nightmare para atacar o inimigo de frente, a Sayoko, a Nina, a Cecily e o Lloyd queriam ser responsáveis por achar o local exato que a Nunnally estava, com o auxílio de algumas pessoas que o Lelouch usou o guias, então seria de livre acesso para eles conseguirem invadir a sede sem nenhum problema. O Jeremiah ia liderar alguns Nightmares até um golfo para dividir ainda mais as forças inimigas antes do ataque principal da Cornélia. E em uma das ilhas que poderiam ter reforços para aquele lugar, o Suzaku e a Kallen destruíram praticamente sozinho as forças inteiras daquele local. Eles que estavam com uma espécie de armadura em seus Nightmares, com o Suzaku tendo uma arma que dava um ataque elétrico maneiro pra caramba e a Kallen com uma versão melhorada de sua manopla. O plano deu certo e quando Lloyd, Nina e os outros conseguiram invadir o quartel-general daquele país, eles descobriram aonde poderia Nunnally estar, que viram que um templo estava usando uma quantidade anormal de energia e então o Lelouch vai até lá com a C2 e encontram a irmã do rei, a Shamna, lá e mata todos os guardas ao redor dela. Ela estava tentando naquele momento acessar o mundo C através da Nunnally. E agora encurralada, ela queria de todo jeito que Lelouch a matasse. Porém o Lelouch estava cauteloso porque a C2 a alertou que provavelmente ela poderia ter um guias. Então para o Lelouch atirar, ela ativa um mecanismo que machuca a Nunnally que estava num tanque. E isso fez Lelouch dar um tiro nela. E o guias dela era parecido com Marianne e só era ativado quando ela morria. Porém, diferente de Marianne, o guias dela era muito OP, pois o poder do guias dela era simplesmente mandar visões do que aconteceria no futuro para ela de 6 horas atrás, fazendo daquele ali um futuro que nunca existiria porque ela saberia o que iria acontecer, fazendo assim ser possível mudar o futuro antes mesmo dele acontecer. E por não ser um reset de tempo, um time travel em si, a C2 não notaria algo de estranho, já que ela é imune quando o guias é usado nela. Porém o guias foi usado essencialmente na Shanna, então faz sentido a C2 não perceber nada de errado antes da hora. Quando ela recebeu essa mensagem há 6 horas atrás, ela estava num banho junto do seu irmão. E então monta um plano de imediato para impedir Lelouch. E nesse banho foi possível ver que ela possuía um código. Então como ela possuía um guias? Bem, porque o código em específico dela é falho, e a primeira página do mangá já nos mostra isso, com ela acordando e falando para o irmão dela que o procedimento falhou. E então, na hora que o Lelouch executou seu plano, tudo deu errado. Todos os seus planos foram premeditados e isso deixa o Lelouch muito confuso e extremamente desesperado, pois algo desse tipo nunca havia ocorrido antes, ficando ainda mais desesperado quando as comunicações também foram cortadas com a sua equipe. E algumas das consequências foram: Kallen e Suzaku são atacados de surpresa, e enquanto aquele mercenário da prisão com o Nightmare Escorpião cuidava da Kallen e aprisionava com uma armadilha elétrica, o Shalio foi enfrentar o Suzaku, e por estar numa unidade pesada, estava tomando um couro do Nightmare do Shalio, que era muito mais leve do que o dele e muito mais rápido e ágil por consequência. E a unidade a pé, do Lloyd, da Nina, foram emboscados por aquele cara que tinha um guias que apareceu no começo do filme. E então ele usa o guias na Sayoko e usando a oportunidade que isso criou para atirar neles, acertando um tiro em cheio na Cecily. O Tamaki e o Og estavam com a Sayoko, porém eles se separaram para tentar fazer alguma coisa para contatar o Zero. Já o Lelouch estava no Nightmare que ele usaria mais tarde para salvar a Nunnally, mas também foi emboscado e só não se ferrou ainda mais porque a Anya e a C2 foram salvá-lo ali, entrando no Nightmare da C2 que tinha aquele sistema de copiloto que nem um Gawain da primeira temporada.
E enquanto todo esse caos ocorria, a Shamna finalmente havia conseguido acessar o mundo C. E o seu objetivo lá era tentar restaurá-lo para mudar o mundo, para fazer de sua nação novamente uma nação grande. E não apenas isso, mas que se tornasse donos do mundo. Mas quando fez o desejo, não conseguiu o fazer por completo, sendo expulsa do mundo C naquele momento. E então ela vai tentar novamente entrar no mundo C para conquistar o seu desejo, nem que isso significasse matar a Nunnally. Lelouch conseguiu de algum modo localizar onde a Nunnally estava, porém estava bastante receoso de fazer uma jogada e ela ser imediatamente counterada pelo seu inimigo, principalmente agora que ele não conseguia se comunicar com os demais esquadrões. E para piorar ainda mais, quando Orajan finalmente encontrou onde Lelouch estava, ele informa do que estava acontecendo na cidade. E numa tentativa para fazer o Lelouch voltar ao normal, a C2, que estava extremamente incomodada do Lelouch estar agindo daquele jeito, apontou uma arma para sua cabeça e diz que esse sentimento de desespero que ele estava sentindo era o mesmo que ela sentiu quando ele partiu, mas que mesmo assim ela nunca desistiu de achar um jeito de trazê-lo de volta, mas que agora ele estava ali agindo desse jeito que nunca agiu antes, a fazendo chorar por não querer acreditar que todo o seu sacrifício trouxe à vida um Lelouch irreconhecível e não aquele que ela conheceu, falando que se ele fosse agir desse jeito, então ali seria um adeus. E essas falas fizeram Lelouch voltar a si e cair na real e também formular a hipótese que o oponente dele possuía um guias, e para isso listou diversos poderes que ele achava que esse oponente poderia ter, e dando essa lista para C2 formular alguns planos de ação contra esse guias, já que o próprio Lelouch não sabia se ele era ou não afetado por um guias naquela altura. E nesse exato momento ele recebeu uma comunicação no canal aberto de Og e Tamaki, que conseguiram fazer isso quando eles fizeram uma emboscada para roubar um Nightmare inimigo e entrar em contato com Lelouch através desse canal público. E isso deu uma ideia a Lelouch, que então no mesmo canal aberto anuncia para todo mundo, inclusive os oponentes, que seu plano estava entrando na fase final. Essa tal fase final se tratava apenas de um blefe que o Lelouch fez para tentar confundir o inimigo temporariamente. Blefe esse que caiu em um bom momento, já que o Zuxtão tomou conhecimento que os Nezeio estavam mandando uma tropa gigantesca até o país como um reforço que chegariam em mais ou menos 3 horas. E então a C2 entrou com alguns seus planos para verificar qual eram os possíveis poderes do guias do seu oponente, desmarcando cada opção conforme o plano estava dando errado. E já na primeira execução e falha desse plano, o Lelouch já tem 2 suspeitos em potencial de ser o usuário do guias, a Shamna e o Forgnar, descartando o Rei Jalio porque o mesmo estava focado demais em sua batalha contra o Suzaku. E então a C2 foi continuando dando algumas ordens para fazer esses planos dela. E em uma dessas tentativas, o Lelouch e a C2, quando estavam avançando, estão de cara com uma estrutura que aparentemente foi feito há poucas horas atrás e que counterava totalmente o movimento que a C2 estava pensando. E Lelouch já mata de cara que o Geass provavelmente tem algo a ver com voltar no passado ou algo como uma profecia, já que foi feito muito antes da C2 criar esse plano, pedindo para a mesma datar aproximadamente quantas horas atrás aquela medida tinha sido feita. Isso aqui vai ser importante mais pra frente. E quando estavam faltando apenas 2 possibilidades, o Lelouch finalmente conseguiu chegar novamente ao templo, e agora revelou a sua própria face para a Shamna, como se tivesse certeza que aquela ali era a sua última tentativa, o que deixa a Shamna maravilhada de como o destino funciona, já que ela nem imaginaria que estaria ali cara a cara com aquele que destruiu todos os planos dela sem ao menos saber, o imperador traidor Lelouch Vibritânia. E para saber como o guias dela ativava, o Lelouch fez um blefe dizendo que ele só conquistou o mundo inteiro por causa do seu guias, que era do mesmo tipo que a da Shamna, que parece até Jojo parte 3 isso aqui, mas enfim. Stand do mesmo tipo do meu Star Platinum.
a fazendo ficar extremamente cautelosa até ver que as guardas delas foram apenas nocauteadas, o que era diferente da primeira vez onde o Lelouch as matou. E quando uma das guardas se moveu, a Shamna ordenou ela para imobilizar Lelouch e não deixar ele se matar. Assim o Lelouch finalmente soube a condição de funcionamento do Lelouch dela e o seu poder, que era voltar para o passado ao se matar. E então as próprias guardas da Shamna a cercaram. O que acontece é que elas só estavam vivas porque o Lelouch pensou nisso e usou guias em todas elas se fingirem de nocauteadas apenas para tentar forçar a Shamna a falar como o guias dela funcionava. Então agora capturada, a Shamna tenta enganar Lelouch, perguntando se ele não tinha vontade de querer mudar o passado ilimitadamente. O que ela estava planejando fazer era aprimorar o seu próprio guias o suficiente para voltar muito atrás no passado e mudar o passado em prol da sua nação. E ofereceu a oportunidade de fazer a mesma coisa com o Lelouch para ele não ser morto, né? Mas o Lelouch negou e até achou essa proposta ofensiva, já que para ele, o que o tornou quem ele é foi o passado. Seja falhas ou erros que ele cometeu. Ele só é quem é hoje por causa desse passado. E então o Lelouch usa o guias nela. E mesmo tentando resistir ao guias do Lelouch, ele usou nela, dando-a a ordem para dormir eternamente. Ele havia feito isso pois estava planejando fazer o Suzaku explodir aquele local 9 horas depois de tudo aquilo, que era o tempo que ele estimou baseado naquelas medidas que eu citei que ela fez contra o Lelouch. E então quando ela morresse e voltasse no passado com o seu guias, ela não poderia fazer absolutamente nada, já que estaria ali dormindo, praticamente aprendendo no looping temporal se o guias dela for daquele tipo que é ativado automaticamente. E então Lelouch, naquele canal aberto, fala para todos seus subordinados recuarem, pois o resgate da Nunnally havia sido sucedido, e que essa seria a última ordem de Zero e o seu pedido final, para que eles sobrevivam. Enfim, ao resgatar a Nunnally, a C2 percebeu que a consciência dela estava presa no mundo C. E então ela e o Lelouch resolvem usar o portal que a Shamna havia construído ali. E então dentro do mundo C, ele e a C2 se separam, com a C2 indo falar com a Shamna, que estava com a consciência naquele local, e lá a Shamna revelou que antigamente ela realmente tinha poderes da profecia, porém o seu guias mudou para o que a gente conhece atualmente, só que ela não especifica se foi por causa dessa falha que ela teve em tentar obter um código, ou se foi o guias dela que ficou tão poderoso que ela não controlava mais direito, como era o caso de como ficou o guias do Lelouch, né, antigamente. Agora sobre os outros, eu já havia dito que o grupo do Lloyd havia sido emboscado, porém o local onde eles foram emboscados tinha um Nightmare que o Lloyd havia deixado ali como uma medida de segurança para a fuga, com eles conseguindo fugir após o Lloyd mandar uma flashbang no local e embarcarem no Nightmare. Esse Nightmare quase não conseguia voar direito, mas foi suficiente para escapar dali e atrair aquele cara com guias até um local onde Nina quebrou de propósito uma caixa d'água e atraiu eles até aquele local, e quando eles pisaram naquela caixa d'água, ela simplesmente eletrocutou eles. Basicamente a Nina usou a fonte de energia do próprio Nightmare para fazer essa armadilha elétrica. E eles conseguiram escapar após isso. Agora, mudando de foco para a Kalen, aquele mercenário havia pedido ironicamente para Kalen pedir desculpas até se cansar. O que ela havia feito isso como uma espécie de meme, talvez esperando a próxima ordem do Lelouch ou para zombar da cara daquele mercenário, porque ela tinha poder o suficiente para sair sozinha daquele escudo, já que ela explodiu a armadura do próprio Nightmare e como consequência explodindo aquele escudo que estava mantendo presa, e então ela com seu Nightmare agora derrotou todas as tropas e vai direto para cima daquele mercenário, que não estava deixando chegar perto porque o seu Nightmare tinha vantagem em combates à distância. Mas quando a Kalen conseguiu, não teve vez para esse mercenário, já que ela destruiu completamente o Nightmare dele e o matou por consequência disso. Agora, o Suzaku, ele também havia se livrado de sua armadura para ir num X1 sincero contra a Shallyu, que mesmo lutando bem, estava se agarrando
demais as profecias da própria irmã e estava forçando seu corpo ao limite para pilotar o Nightmare, dizendo ser pela sua irmã e também pelo seu povo, mostrando que por mais que as ações dele e da irmã fossem uma merda, né, eles estavam fazendo em prol do próprio povo, né. E num X1 sincero contra o Suzaku, mesmo fazendo uma trocação de socos de Nightmare, ele não teve vez. E mesmo que o Suzaku quisesse que o Shallyu se rendesse, ele foi obrigado a o matar por perceber que ele não se renderia. No momento de sua morte, a Shamina, que estava com a sua consciência no mundo C e que também havia falado para C2 que ficaria ali esperando a alma de seu irmão, numa cena bem gráfica mostra o seu sofrimento ao ver o destino final que o Shallyu teve. E aparentemente isso fez algum dano no mundo C ou ao portal de entrada que a Lelouch e a C2 haviam usado. Aliás, antes de tudo isso acontecer, a própria Shamina havia falado para a C2 algo bem interessante, que com o mundo C nesse estado que Lelouch deixou, aqueles que morressem iriam vagar eternamente entre a vida e a morte, sendo esse o motivo de tantas almas estando sofrendo ali no local, né, formando inclusive uma grande esfera de arrependimento no local. Agora falaremos finalmente sobre Lelouch, que havia finalmente reencontrado com Nunnally, mas os dois foram atacados por aquelas almas penadas do local. O Lelouch estava protegendo a Nunnally delas enquanto os dois caíam. Ele até pensou em usar o seu Geass nessas almas, mas ele se deu conta de que a culpa de tudo isso ter acontecido era do seu próprio Geass, que era a sina dele, o seu cruel destino inevitável. Ao perceber isso e admitir em voz alta para Nunnally, as almas pararam de atormentá-lo e o local ficou numa aparência celestial. E aparecem o segurando 3 espíritos. Não sabemos quem são eles, mas considerando que eu falei no mangá mais cedo, talvez seja Eufímia e Rolo. O terceiro eu vou ficar devendo, já que nessa timeline a Shirley ainda tá viva, né? Enfim, digo isso sobre o Rolo porque o Lelouch, ao ser salvo, lançou essa frase. Agora indo pro mundo lá fora, Cornélia e os seus cavaleiros, para segurarem o exército que estava bem em sua frente e impedir deles perseguirem os seus companheiros, foram sozinhos contra aquele bando de pessoas. E acabaram se dando até bem, já que a Cornélia consegue ir direto ao Forgnar e conseguir derrotar o seu Nightmare e dar um checkmate nele, e pede para que ele se renda. Porém, o orgulho dele não deixa ele fazer isso e ele pede para que suas tropas destruíssem ele e a Cornélia ali. Mas ninguém fez isso, por respeito ao capitão e também por ele ser o último comandante vivo daquele país. Então, ele é obrigado a admitir a sua própria derrota e também admitir o fim das profecias. E quando amanheceu, as tropas de Nezael chegaram no país e a notícia se espalhou pelo mundo do que aconteceu ali, que a Nunnally havia sido resgatada. Ela e o Lelouch ficaram inconscientes por um tempo, presos no mundo C. Porém, a Nunnally voltou ao mundo real antes e ficou esperando ao lado de Lelouch o seu despertar, que ocorreu após a morte da Shamina e do portal dela se fechar. Ele então acordou e saiu de uma pequena cabana para ver uma cena no mínimo intrigante, já que haviam diversas coisas passando pelo céu como se fossem estrelas cadentes. Óbvio que isso tem a ver com o mundo C e a instabilidade que ele estava, mas não fica claro o que seria aquilo. Talvez fosse algumas coisas chamadas fragmento Geass que eu vou falar a seguir. Mas enfim, a Nunnally aproveitou a situação para pedir desculpas para Lelouch por tudo que ela havia dito para ele quando não sabia a sua verdadeira intenção, e o convida para eles conviverem juntos novamente. Porém, o Lelouch nega. Ele sabe que agora ela está bem sem ele e se virará sozinha. Sozinha não, né? Porque ela ainda tinha o Zero ao seu lado. Aquele cargo que ele realmente desistiu, mas passou em frente para Suzaku, e então ele vai atrás de C2. A C2 estava se preparando para sair sozinha daquele local, com a intenção de voltar a viver às escondidas na sociedade e também a perseguir os fragmentos de Geass que eu disse que aparentemente a Shamina havia deixado de alguma forma no mundo. Porém, o Lelouch conseguiu
a alcançar. E estava tão determinado para viajar junto com ela que para isso até mesmo decidiu usar um novo nome para não ser reconhecido pelos outros, L2. Ou LL, né? Que era a abreviação de seu antigo nome, que é Lelouch Lamperouge, né? E o porquê de eu achar que o nome da C2 começava com C. Enfim, ela aceita e se emociona com isso até. E essa jornada durou anos e nem sabemos quando terminou, já que após 10 anos eles ainda estavam à procura daqueles fragmentos. E é irônico que mesmo procurando fragmentos de guias, o Lelouch deu um guias para uma pessoa, né? Deu pra Sakuya, né? Que é a continuação desse filme. Porém, eu não gosto da continuação e não planejo trazer nenhum vídeo dele, mas enfim. Esse foi o final do filme do Lelouch Resurrection, que, cara, ele não é um filme bom, tá? Eu não acho ele muito bom a nível o anime do Code Geass. Ele sim, é óbvio que foi feito pra lucrar, mas ele é até que daorinha. Mas eles têm muitas coisas que irritam, né? Ele deixa de explicar muitas coisas. Tá bom que Code Geass também não explicava muita coisa, porém deixava subentendido, em off falava isso, mas isso aqui simplesmente não falava e nem a ressurreição do Geass tem uma explicação concreta no anime, né? Mas é isso, eu ia atacar muito pau nesse filme, mas eu decidi ser um pouco mais leviano com ele, né? Tanto que tem uma primeira versão desse vídeo que eu gravei, que pelo amor de Deus, eu meti o pau numa parte do vídeo, mas enfim. Saibam que se Code Geass pra mim é a nota 9 de 10, esse aqui é 6 de 10, tá? Não é de todo horroroso. Eu planejo até trazer outros vídeos de Code Geass, mas em outro formato, não de resumo. Mas isso deixa pro futuro quando eu mudar o formato definitivo do canal, que eu ainda tenho que testar e fazer essas coisas, né? Mas saibam que eu tô planejando trocar de formato porque, além de ser meio chato, né, resumir, ver o filme mais de 3 vezes, essas coisas, também não dá muita view, né? E sem view o YouTube fica meio ferrado, né? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, durmam em paz, fiquem com Deus, falou!